Fala galerinha do sétimo ano. Pessoal, revisão hoje para a prova, hein? Para vocês tirarem uma ótima nota nessa prova de proficiência, tá legal? Gente, ó, para essa revisão, vamos usar essas páginas aqui primeiro, 71 e 72. Elas têm esses desenhos parecidos com o meu, bem parecido, muito parecido. Acho que eles me copiaram, para falar a verdade. Só que aqui eu resumi tudo que deu, gente. O que não tiver escrito aqui, pode olhar ali no livro que tem, mas aqui está bem resumidinho para vocês aprenderem, relembrarem, né? A gente já viu isso, tá bom? Vamos lá. Aqui no início, ó, a gente tem a circunferência. Gente, o que é importante saber agora sobre a circunferência? Só uma coisa, que ela limita uma região no plano, tá bom? Igual tá aqui. Como assim, professor? Ó, a circunferência, ela é essa partezinha aqui só ao redor. Ela faz um desenho arredondado e ela é só essa parte de fora. Isso é a circunferência, tá bom? Ela está limitando uma região nesse plano. Por exemplo, aqui no quadro. Agora a gente sabe que tem uma coisa dentro da circunferência ou fora da circunferência. Ela consegue limitar, tá legal? Olha só, gente. Se a gente juntar o conjunto de todos os pontos da circunferência, tanto os pontos de dentro quanto esses pontinhos dela aí, ao redor dela, a gente tem um círculo. Olha só. Isso aqui ele está todo pintado, tá bom? Eu pintei ele de azul como se eu tivesse pintado certinho ali dentro. Olha o círculo. Olha só, gente, o que ele lembra, ó. Por exemplo, um CD. Todo pintado, ó. Estão vendo? A gente pinta ele todinho, fica assim, tipo um círculo. O que é diferente da circunferência? Ó, a circunferência é só a parte de volta, lá de fora, tá vendo? E o círculo é quando está tudo pintado. A gente está falando de todos os pontos, até de dentro da circunferência, tá bom? Então esse daqui é do círculo. Legal, né? Vamos para o próximo. O que é limitado por uma corda e um arco? Olha só, é um segmento circular. Gente, olha o segmento circular, ó. Aqui, ó. Tem aquele CD que é todo azul. Vou pegar só uma parte dele aqui, ó. É um segmento circular, tá vendo? Só uma parte. Ele é limitado, ó, por uma corda e um arco. O que é uma corda, gente? Para lembrar, toda linha que atravessa a circunferência de uma ponta para outra, tá vendo? Encosta na circunferência duas vezes, igual essas linhas, essa, tudo isso também é uma corda, tá bom? E essa daqui é uma corda, ó, limitado por uma corda e um arco. O arco é essa parte aqui arredondada de fora. Então, tudo isso aqui pintado entre a corda e o arco, como se fosse essa parte aqui do CD, é um segmento circular. Bom, vou botar uma setinha para a gente lembrar. Olha lá, vamos para o próximo. O que é limitado por um diâmetro e uma semicircunferência? Olha só, gente, olha que engraçado. Eu posso usar a mesma coisa, o mesmo desenho, olha só. Opa, professor, peraí, isso não é um segmento circular? Olha, gente, um semicírculo, ele também é um segmento circular. Qual é a diferença de quando a gente pode falar que é um semicírculo e quando não pode? Só pode ser um segmento. O semicírculo, ele é limitado pelo diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é uma corda? É, mas ela que passa certinho pelo centro da circunferência. Passa em cima do centro, tá bom? O diâmetro é essa corda que passa de uma pontinha para outra, como todas as outras, mas em cima do centro da circunferência. Para ser só um segmento circular, não precisava passar exatamente no centro, podia passar um pouco mais para cima, assim, tá bom? Legal. Então, isso é um semicírculo. O que é a semicircunferência, gente? É só esse pedaço aqui de volta, ó. Se a gente fechasse aqui no centro, só essa parte aqui seria uma semicircunferência, metade da circunferência. Isso que é semi. É limitada entre o diâmetro, essa linha, e a semicircunferência. Por isso está tudo pintadinho. Legal, né? Agora vamos lá. Limitado entre duas cordas paralelas. Ó, já falamos da corda. Aqui, ó. Quem é limitado por duas cordas paralelas? Uma faixa circular. Gente, se vocês olharem para o desenho, vocês vão falar, caramba, é uma faixa. Por isso que é fácil de lembrar o que é uma faixa. Igual o semicírculo. Ó, nossa, é metade do círculo. Semicírculo. Nossa, é uma faixa. Faixa circular. Quer ver onde eu encontrei uma faixa, gente? Deixa minha mãe saber disso. Encontrei nessa bolinha. Olha que legal. Eu tenho tipo uma esfera. E ela tem essa parte marronzinha aqui, tá vendo?
que é como se fosse uma faixa circular. Ó, é limitado por duas cordas. A corda são essas linhas aqui. E elas são paralelas, ou seja, elas nunca se encostam. Olha que legal. Faixa circular. Faixa circular. É bem parecido, né? Agora esse outro aqui, ó. Entre duas circunferências concêntricas. Aqui, uma região limitada por duas circunferências concêntricas. É isso daqui. Gente, o que são duas circunferências concêntricas? São duas circunferências que têm o mesmo centro. Que o pontinho aqui do centro, ó, da circunferência é o mesmo. Que a gente pega o compasso, por exemplo, ó, abre ele e faz uma. Aí continua com ele no mesmo centro, só fecha um pouquinho, faz a outra. Isso são duas circunferências de mesmo centro, ou concêntricas. Legal? Onde que a gente pode ver isso? Ó? Vamos ver aqui. Olha esse daqui, olha esse desenho. Estão vendo? A gente tem, ó, a circunferência que a gente tem aqui ao redor, normal, e essa daqui no centro, ó, que eu pintei de preto. Essa região aqui, entre a parte preta e aqui em cima, tudo isso daqui do CD normal é uma coroa circular, tá vendo? Ó, colocar do lado, a gente tem um centro aqui, o outro centro do lado de fora, o outro centro, ó, aqui, mesmo centro, duas circunferências, uma do lado de dentro, uma mais afora, e essa parte entre elas a gente chama de coroa circular. Legal? Próximo, setor circular. Gente, setor circular, vou dizer para vocês que eu separei uma surpresa. Queria que fosse de verdade, não é? Mas olha, um setor circular maravilhoso. Quem não gosta desse setor circular? Por que um setor, gente? Estão vendo, ó, lá no centro dessa pizza, ela foi cortada em duas partes, ó, com dois raios. O que é o raio? O raio é um segmento que vai de uma extremidade da circunferência até o centro dela. Olha lá, de uma extremidade até o centro, uma linha. Aqui a gente tem esse raio aqui. E também por esse arco, essa parte aqui de fora arredondada. Então, se é limitada por um arco e por raios, é um setor circular. Pega a minha seta. É uma seta, gente. Tá bom? Setor circular. Pontos comuns a uma coroa e um setor circular. O que tem pontos? É uma região limitada por pontos comuns a uma coroa e um setor circular. Isso daqui, gente, o único que sobrou. Trapézio circular. O que é isso? Bom, trapézio é uma figura de 4 lados, tá bom? Normal. Circular, porque uma parte dele está arredondada aqui, ó. As duas partes, na verdade. Estão vendo? É a mesma coisa aqui, ó, que a gente tinha a coroa, só fiz a coroa menor, tá vendo? Uma circunferência dentro, só fiz um pouquinho menor. Só que em vez de pintar tudo igual a coroa circular, ela traça duas linhas aqui, ó, e pinta só um pedaço, construindo como se fosse uma figura de 4 lados, tá bom? Que é um trapézio circular. Desenhei um trapézio aqui no nosso CD, gente, olha que legal. Olha esse. Um trapézio circular. Estão vendo? A gente tem uma região do lado de fora, uma circunferência, outra circunferência aqui menorzinha, que é essa preta, e aqui uma região pintadinha, olha lá, nosso trapézio circular. Legal? A gente pode observar isso em diversas coisas, pessoal, em várias coisas ao nosso redor. Quem não acredita, olha aí, procura aí alguma coisa redonda, vocês vão identificar qual que é. Dá pra gente ver isso em um monte de coisa, num parque de diversões, em coisas na nossa casa, no nosso dia a dia. Agora vocês têm que lembrar qual é qual, tá bom? A circunferência é só o lado de fora. Se tá com tudo, até a parte de dentro, um círculo. Só um pedacinho ali, ó, limitado por uma corda e o arco. Segmento circular. Se essa corda passa exatamente no centro, bem em cima do ponto do centro, então essa corda também é um diâmetro, então a gente tem um semicírculo. Se você ver que pintou uma faixinha assim, ó, faixa circular. Se tem duas circunferências
e entre elas está sendo pintado ali, ó, a gente está falando daquela região entre as duas circunferências de mesmo centro, coroa circular. Se é um pedaço que parece que partiu aquilo ali que nem uma pizza, é um setor circular. E se a gente tem de novo aquelas duas circunferências com o mesmo centro, concêntricas, e a gente fez uma figura ali de 4 lados, é um trapézio circular. Agora vamos para outra parte. Nessa parte é tão fácil quanto a outra. Acho que é até mais fácil, mais divertido do que aquela. Porque a gente não tem nem que lembrar nada. É só ver como é que se encaixa as coisas. Como é que coloca uma do lado da outra, como é que diminui. Olha só. Isso é a operação com segmentos. O que é segmento? É uma linhazinha, tá vendo? Mas é uma linha que é limitada. A gente sabe onde é a origem dela, um começo e um fim. Independente se o começo é aqui ou aqui, a gente sabe que está limitado entre começo e fim. Então é um segmento, tá bom? Diferente de reta, a reta é infinita para os dois lados, legal? Semi-reta, ela tem um começo, mas não tem fim, é infinita para um lado só. Segmento é finito, ele termina. Aqui, gente, o que é transporte? Transporte é como a gente tira o segmento de um lugar e passa para outro. Por exemplo, olha o nosso segmento AB. É assim que a gente chama aquele segmento ali, ó. Eu pego o meu compasso, abro ele aqui. Pego o meu compasso, aqui, encosto ele numa pontinha e na outra e meço, ó. Faço abrir o meu compasso certinho, na mesma distância que tem o segmento AB. Quero transportar ele para cá. O que eu preciso? Eu vou precisar transportar ele para alguma outra linha. Aqui, como eu não tinha nada, eu construí essa reta aqui preta, ó, que é uma reta suporte. A gente chama de reta suporte, porque a gente vai trabalhar em cima dela, ela que vai dar o suporte pra gente. É assim, é óbvio. Olha só. Só que para eu fazer, eu preciso marcar um pontinho para ser, sei lá, minha origem, tá bom? Vou trazer o AB para cá, vou fazer esse aqui ser o ponto do A, marco aqui a mesma distância, ó, ali no vermelhinho, e ali vira o B. Olha lá, conseguimos. Olha o AB aí. E a gente trouxe ele no mesmo tamanho, tá vendo? É isso que a gente chama de transporte, gente. Entenderam o que é transporte? Olha que fácil, ó, já foi. E adição, ó, mais fácil ainda. Imagina se a gente quiser adicionar ou somar, é a mesma coisa, o segmento AB com o segmento CD. Professor, como é que eu vou somar o segmento CD? Aqui, ó, já não botei o AB ali? Agora eu pego o CD, abro o tamanho dele e levo ele para lá, gente. Mas leva ele separado? Não, leva ele juntinho, ó, onde um termina e o outro começa. Assim eu estou somando eles. Tá vendo? Ali onde marcou, deixa eu marcar melhor aqui. É onde vai ficar, ó, a letra D de dado. E aqui o C, ó. Juntinho do B eu fiz o C. Então aqui, ó. Onde um terminou, o outro começou. Eu fiz a adição deles dois. Eu fiz o AB mais o CD. Legal? Professor, posso colocar assim, ó, botar ali em cima a letrinha? Pode botar aqui, ó. B é igual a C. Porque eles estão no mesmo lugar. E o D aqui em cima. Pode. Isso é adição, gente. Tem mistério? Não. Aqui. Agora, olha só para a gente lembrar um conceito. Quando a gente terminou um segmento e já emendou o início do outro, então a gente pode dizer que esses segmentos eles são consecutivos, tá bom? O que é consecutivo? Onde um termina, o outro já começa. Já é a origem dele no final do outro, tá bom? Professor, e se a reta viesse aqui para cima e eu fizesse o C aqui e o D aqui para cima, adicionando assim, ainda seria consecutivo, tá bom? Porque teve o mesmo lance. Agora, eles estão aqui na mesma linha. Então a gente também pode dizer que esses segmentos aqui são colineares. Estão na mesma linha. Se eu fizesse numa linha torta assim, eles já não seriam mais colineares. Tá bom? Gente, ó. Outra coisa conceitual importante, congruência. O que é congruente? Quem lembra? Igual, exatamente. Então, se esse segmento fosse do mesmo tamanho que esse daqui, eles seriam congruentes. Se eles não são do mesmo tamanho, eles não são congruentes. Legal? Vamos para a parte da subtração. Como é que eu vou subtrair, professor? Vamos fazer o mesmo esquema? Em vez de a gente fazer uma soma agora, a gente vai pegar esse segmento grandão, CD, e vai fazer a subtração do AB. Para eu fazer isso, eu preciso de outra reta suporte, gente, que ela ali já usamos demais. Vamos fazer em outra. Vamos lá. De novo, ó. Quero fazer a subtração. É lógico, gente, que a gente vai pegar o maior e vai tirar o menor.
Por que, professor? Que eu vou diminuir, né, gente? Então, eu vou diminuir do maior. É tipo quando você vê o seu amiguinho que acabou de abrir o pacote de biscoito e o seu já tá acabando. Aí você fala, pô, me dá aí, que o meu já tá acabando. Porque quem tem mais pra doar, tá vendo? Brincadeira, gente, ó, vamos lá, vamos fazer de novo. Pô, marquei, estão vendo? Marquei o início e o fim do segmento CD. Ó, C de casa, D de dado. Coloquei ali. Professor, a gente vai fazer o que mesmo? Subtração? Subtração. Então a gente vai medir agora o pequeno. Abre ali o mais preciso que vocês conseguirem. Tá vendo? Medir. Agora eu escolho uma extremidade dele. Eu gosto de escolher aqui no final, gente, mas tanto faz. Encosta a parte do meu compasso que espeta ali, ó. E marco. Olha lá. O que eu marquei, gente? A gente pegou esse grandão e tirou esse pedaço pequeno. Tira ele, esquece ele. O que resta? Resta só isso daqui, ó. Esse espaço aqui, entre o C e esse tracinho. Ó, ali a gente não tinha feito o AB, então vou botar a letrinha. AB. B tá aqui. Então aqui, ó, olha o que a gente fez, ó. Um segmento CA, tá bom? Se eu tivesse dito assim, gente, faz o segmento AB, ó, o segmento aqui, ó, menos o segmento CD. Ah, é o contrário, né? CD, que é o grandão, menos o segmento AB. Olha lá. Qual o resultado? Isso é resultado quanto? Ia resultar o segmento CA. Esse segmento aqui que a gente fez. Tá legal? Subtração é só isso, gente. É a mesma coisa que a adição, só que em vez de ir acrescentando um do lado do outro, a gente faz voltando. A gente faz diminuindo. Legal? Agora multiplicação, professor. É complicada a multiplicação? Não. Molinho, molinho. Do mesmo jeito que a gente faz adição, a gente faz multiplicação. Como assim? Por enquanto é, gente. Do mesmo jeito. Vamos ver? Vamos usar nosso segmento AB, que já está ali. E uma reta suporte. Reta suporte. Adoro essas retas. Elas dão suporte. Muito bom, né? Sou muito piadista. Eu. Aqui, ó. Vou abrir o segmento de novo AB. Eu tenho que ficar na ponta do pé assim, ó, porque eu sou pequeno. Vamos marcar. Um começo. Olha só. Vamos fazer agora nessa multiplicação o segmento AB vezes 3. Ou a gente coloca 3 segmentos AB. Como é que a gente faz isso? Marquei o início ali onde eu vou fazer. Talvez essa minha reta suporte fique até pequena. Vai ficar pequena. Se tá pequena, gente, o que a gente faz? Amplia. Não tem problema. Isso em qualquer exercício que vocês forem fazer depois. Que quando a gente voltar às aulas vai ter um monte de exercício pra gente fazer assim com o compasso. Olha lá, abri o segmento AB. Quero fazer 3 vezes o segmento AB, ou seja, estou fazendo multiplicação. O que é 3 vezes o AB, gente? É colocar o AB aqui uma vez, colocar o AB de novo a segunda vez, colocar o AB de novo a terceira vez. Vou colocar o AB. Tá vendo? A gente adiciona ele 3 vezes um do lado do outro. O tamanho que vai ficar daqui de uma ponta até a outra é 3 vezes o segmento AB. Por quê? Aqui é um AB. Aqui é outro AB. Aqui é outra AB. Vou nem representar assim que vai ficar bem estranho. Tudo AB, AB, AB. A gente sabe que o tamanho é o mesmo, né? Então, vamos criar uma letra aqui para representar os outros. Sei lá, C e D nesses pontos. A gente sabe que 3AB aqui no nosso desenho virou a mesma coisa que o segmento AD de dado. Porque a gente fez uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Estão vendo? A gente tem que colocar eles consecutivos. Quando um termina, já começa o outro. Estão sendo do mesmo tamanho, porque é o mesmo segmento que a gente está multiplicando por 3. E eles estão colineares, porque estão tudo na nossa mesma reta, que é a nossa reta suporte pretinha aí que a gente desenhou. Professor, é só assim que multiplica? Só isso, gente, ó.
Matamos a multiplicação. E a divisão? Vamos pegar esse segmento AB agora, que está bem grandão, vamos colocar ele aqui. E a gente vai dividir ele em duas partes. Depois a gente pode tentar dividir ele em 3. Vamos fazer aqui, ó. AB sobre 2. Eu posso botar aqui, ó, assim, dividido por 2. Ou eu posso representar assim, ó. É a mesma coisa, uma barrinha e o 2. Às vezes no computador é até mais fácil a gente desenhar assim, gente. A barrinha quer dizer divisão, tá bom? Coloquei aqui pra gente começar. Primeira coisa importante, sempre é isso. A gente vai transportar esse segmento AB para nossa reta suporte. A gente vai colocar ele aqui. Colocou ele ali? Agora a gente pode trabalhar com ele. Tá bom, professor. Como é que eu divido por 2? Gente, tem duas maneiras de dividir por 2. Vou mostrar mais fácil que vocês vão lembrar. Já conhecem fácil, tá na cabeça de vocês, ó. A gente abre um pouquinho mais que a metade. Faz isso aqui, ó. Um tracinho de cada lado. Tá vendo? Mais ou menos na altura do meio. Aí faz lá e faz aqui. O que eu faço agora, gente? Só ligar. Ligar os pontinhos. Adoro ligar. Ó. Liguei. Aqui onde bateu na reta suporte, tá vendo? Esse pontinho aqui, dividiu certinho os dois segmentos em duas partes. Por que dividiu certinho? Porque a gente traçou uma reta mediatriz. É uma reta que passa certinho pelo ponto médio, o ponto que divide certinho em 2 a nossa reta. Então essa reta aqui, AB, foi dividida certinho em 2 porque a gente traçou a mediatriz. É só isso, ó, abriu aqui, traça embaixo e em cima. Vem do outro lado, mesma medida que a gente usou, em cima, embaixo. Ligou, isso é a mediatriz. Se eu quiser dividir em 4, eu podia traçar outra mediatriz, ó, a partir desse pedaço aqui, ó. Tracinho, ligou. Se eu quiser dividir em 8, eu podia traçando assim. E tem a outra maneira. Divida o segmento AB em 3 partes. 3 partes iguais, hein? Olha lá. Se fosse 3 partes de qualquer maneira, eu botava ali um tracinho e pronto. 3 partes iguais. Como é que eu posso fazer, professor? Posso fazer a mediatriz? Não dá, gente, porque mediatriz vai dividir sempre na metade. Em 2, 4, 8. Tá bom? Ou seja, serve para qualquer potência de 2. Tipo 2, 4, 8, 16, 32. Dá para ir dividindo assim. Agora, e a divisão? Por outros números? Faça um tracinho aqui. Faça um tracinho ali. De que medida? Qualquer medida. Só faz esse tracinho aí. Aí eu venho aqui com o meu compasso. É só isso mesmo, gente, ó. Escolha uma medida, pode ser pequena, não precisa ser muito grande não, tá bom? Eu vou escolher pequenininho assim. Escolhe uma medida. O meu ele trava aqui, eu vou deixar ele bem durinho para ele não escapar. Que eu vou usar sempre essa medida. E ó, quantas partes a gente vai dividir? Em 3. Então eu faço 3 segmentos iguais desse tamanho aqui que eu inventei. Um consecutivo do outro, tá vendo, ó? Um consecutivo do outro. 1, 2, 3. Fiz aí. Com a mesma medida eu vou fazer do lado de cá, ó, a partir daqui do B. E agora, olha o que a gente faz, pessoal. Vamos lá. Essa parte aqui, ó, o terceiro daqui, eu ligo no início do meu ponto A, estão vendo? No início. Essa parte aqui, ó, o segundo, eu ligo no próximo, ó. A régua que eu estou usando aqui para ligar, imagina que não ficou torto. Ela vai ficando mais ou menos, ó, paralela, certinho, ó. A mesma angulação que ela está em um, ela vai fazendo nos outros. E o último eu ligo na pontinha do B lá. Olha esse desenho engraçado que vocês já viram várias vezes, às vezes nem lembro o que é. Professor, que desenho é esse? Agora vocês vão entender, gente. Aqui, ó. Estão vendo que a gente fez 3 segmentozinhos assim, ó. 3 faixas aqui azul. E essas partes azul, elas estão encostando, ó, no início. Aí aqui, 1 ponto, 2 pontos e aqui no fim. Ó, elas marcam certinho uma divisão desse segmento em 3 partes iguais. Tá vendo que tem 3 negocinhos azuis? Então a gente dividiu em quantas partes? 3. Se aqui eu tivesse vários quadradinhos desses, 5 quadradinhos, tinha dividido esse segmento em quantas partes? 5. É só pra isso. Tá vendo? A gente fez um segmento de lá pra baixo, o daqui pra cima
e foi ligando eles assim até as pontinhas do AB. Assim a gente divide em 3 ou em qualquer quantidade. Se eu quisesse fazer mais, eu abria do mesmo tamanho que eu inventei aqui, ó, fazia 4, 5, 6, 7, 10 partes. Fazia aqui embaixo também e ia ligando. Sempre, ó, o final aqui no final da minha reta e o final para cá no início aqui da minha reta, tá bom? E assim a gente termina a parte da divisão, as partes conceituais e tudo que vocês vão precisar para a prova de proficiência. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, manda mensagem pra gente lá no Classroom. Pode ficar à vontade, a gente tá aí para ajudar vocês, tá bom, pessoal? E é isso, a gente vai ficando por aqui. Um beijão pra vocês, uma boa semana. Estudem. Se vocês não vão fazer a prova, mas também não lembram muito bem o que tá falando aqui, dá uma ouvida rapidinho também. Grava isso, entende isso. É tão legal, a gente vai usar pra tanta coisa ainda, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Uma boa semana. Fui!